Bom, vamos dar uma introdução aqui no nosso estudo demonológico. Na antiga Suméria, antes da composição dos evangelhos, um método comum, muito comum de exorcismo envolvia transferir o demônio possessor, isto é, o demônio que estava ali na pessoa, para um substituto animal. Olha que interessante. Com muita frequência era um bode ou um porco. Isso nos é familiar, né? Quem não se lembra do relato lá onde o Messias tirou a legião de demônios do rapaz que andava gritando pelos cemitérios, né, pelos sepulcros, e jogou uma quantidade de porcos que, por sua vez, depois disso, eles se jogaram do precipício, se afogando todos. Né? Então, esse era um método muito comum de exorcismo, muito antigamente, como pode dizer, muito antes da composição dos evangelhos, né? Então, quer dizer, era realmente um exorcismo que o Messias estava fazendo ali, e era um método conhecido, pelo menos na antiga Suméria, né? Isso mediante a rituais de feitiçaria e de invocação. Então os caras invocavam o espírito ali, o demônio. Após o desenvolvimento desses exorcismos, começaram a registrar os nomes dos demônios, os nomes pessoais dos demônios, para se invocar nesses rituais. Quer dizer, você invoca o demônio e depois você o aprisiona ou... enfim, são várias ações que eles faziam antigamente. Esses livros que eram gravados os nomes pessoais de cada demônio ali em questão são chamados de grimórios, né? Muito comum falar o grimório da bruxa. Então esses grimórios, por exemplo, as bruxas, elas têm grimórios com os nomes dos demônios ali, não é porque são amigos dela. Elas têm os nomes ali dos demônios para invocá-los e aprisioná-los, né? Ou seja, elas têm os nomes pessoais dos demônios para se protegerem contra eles, né? Então perceba que essa questão de você ameaçar o demônio mediante o nome pessoal dele, o nome real dele, era muito comum, muito antigamente. Muitos milênios atrás já fazia isso, né? A gente vai falar, por exemplo, do rei Salomão. Ele mesmo fez isso. Ele é, digamos, um antigo precursor dessa questão aí. Né? Então, quer dizer, as bruxas, elas se protegem mediante os nomes pessoais dos demônios, porque elas mexem com a feitiçaria toda, né? Então, os grimórios são livros de magia cerimonial, escritos sobretudo entre os séculos XII e o século XVII, na Europa Ocidental. Embora a tradição dos grimórios não fosse exclusiva da Europa, eles se tornaram uma parte crucial do ocultismo ocidental entre a Idade Média e a Renascença. Muito ocultismo e idolatria permeou grande parte das religiões antigas, até mesmo o judaísmo, por mais incrível que pareça. Na demonologia judaica, por exemplo, muitos nomes de demônios, como o Lilith, por exemplo, eram escritos em amuletos protetores, porque se acreditava que teriam poder sobre ela. Então, por exemplo, antigamente os judeus eles pegavam o nome Lilith, né, em hebraico, colocavam em um amuleto e esse amuleto era usado de proteção contra ela. E a gente tem também o Testamento de Salomão e a tradição relacionada a esse livro que tiveram, digamos, um tremendo impacto sobre o conceito europeu dos demônios. O Testamento de Salomão se trata de um texto pseudepígrafo, tá? O que significa que não foi escrito pelo próprio rei Salomão, só leva o nome dele, né? E ele é assinado por Salomão porque conta sua história a partir de sua perspectiva. Então é como se fosse o próprio Salomão ali narrando as coisas, a fim de conferir maior peso à narrativa. Essa tradição ajudou a estabelecer a crença de que os demônios poderiam ser compelidos e aprisionados usando os nomes de anjos e os nomes mágicos de Deus. O Testamento ajudou ainda a promover a ideia de que muitos demônios eram ou anjos caídos ou a progenie mal concebida, que esses anjos aí eles geraram ao virem à Terra, né? A questão do relato do Gênesis 6. Um conceito que se liga a tradições ainda mais antigas presentes nas lendas judaicas. As lendas que surgiram em torno de Salomão, né, são muitas e assim extremamente variadas, desde as suas aventuras com a rainha demoníaca de Sabá, até o mistério das minas de Salomão e sobre o demônio Asmodeus, que supostamente usurpou o seu trono.
A proeza do rei Salomão como um sábio e mago também influenciou as lendas muçulmanas, as histórias de gênios aprisionados em garrafas, como as que se encontram na coleção de histórias e contos de Mil e Uma Noites, né, remetem à tradição salomônica. Para falar a verdade, por exemplo, o Aladim, né, ele é todo inspirado em cima das lendas de Salomão. Nas lendas antigas, Salomão é descrito como voando em um tapete mágico composto de seda verde. As mesmas lendas contam que o tapete voador tinha a capacidade de transportar até 40 mil homens durante o voo. Uma série de lendas antigas no Oriente Médio falam de como o rei Salomão tinha em sua posse um dispositivo voador que permitia viajar para diferentes lugares no Oriente Médio para várias montanhas, né? E daí surgem, né, as histórias das montanhas de Salomão. A questão do gênio na lâmpada, que aparece e concede os desejos, né, os djinns, foi desenvolvida a partir das histórias de que Salomão aprisionava demônios, provavelmente dentro de taças e lâmpadas, como a lenda da caixa de Pandora, né, a caixa de Pandora que é aberta e um monte de desgraça sai dela. No Islã, por exemplo, a Surata Al-Corão 34, chamada O Povo de Sabá, menciona Salomão e sua interação com os djinns, que são os espíritos, são demônios. Salomão tinha controle sobre os djinns e os usava para realizar tarefas. Na Surata Al-Corão 27, também narra uma história em que Salomão é capaz de entender a linguagem dos pássaros e se comunica com eles pela bênção que ele recebeu de Alá. A demonologia é o estudo sistemático dos demônios. É considerado o irmão da angeologia, que no futuro iremos falar bastante sobre ela. São ramos da teologia. A demonologia se refere a catálogos que tentam nomear e definir uma hierarquia, né, dos demônios e espíritos malignos. Então é uma tentativa de estabelecer uma hierarquia entre eles. Bom, os grimórios de ocultismo são livros que contêm os feitiços, contendo instruções de como convocar demônios e pelo menos espera-se, submetê-los à vontade do conjurador. Basicamente o que Salomão fez em seu tempo. A maioria dos grimórios representam filosofias de vida e plantas curativas e magia branca, né? Aqueles ensinamentos revelados pelos anjos vigias na questão do Gênesis 6, né? Que eles revelaram a humanidade e a arte das raízes, magia branca, astrologia, etc. Né? O culto aos astros. No nosso estudo demonológico, vamos abranger tanto o cristianismo como o judaísmo e o islamismo, e entre outras religiões gerais, tá? E assim vamos, digamos, abranger bastante informações sobre essa questão toda.